Bom, nós já estamos há algumas semanas já falando sobre... Sobre o que a gente está falando? Vamos ver se vocês sabem, vai. Sobre o quê? Fala mais alto. De liderança. Ok, então já estamos já há algumas semanas falando sobre liderança, sobre alguns pontos, alguns posicionamentos, algumas práticas que para quem é líder ou para quem quer ser líder já tem que começar a pensar nisso e, se possível, já começar a praticar, até mesmo antes de já se tornar um líder. Então, o que nós vamos falar hoje é sobre a lei do respeito. E esse é um assunto que ele é bem polêmico, porque o respeito parece que ele é uma regra, só que o respeito ele é um pouco pessoal também. Às vezes a pessoa ela pode decidir ou não respeitar, ela pode querer ou não respeitar, então por mais que seja uma boa prática, uma boa conduta, é muito da pessoa a noção de respeito, porque normalmente isso vem de casa. Hoje aqui a pessoa mais nova da agência deve ter 16 anos, certo? Então com 16 anos você já deve ter tido alguma noção ou não de respeito que você já ouviu dentro da sua casa, com seus amigos, com seus parentes, com seus pais, tios, primos. Então o que nós vamos falar hoje talvez vai conflitar um pouco com aquilo que você tem de informação sobre respeito. Vinícius, o que é respeito? O que você acha que é respeito? Vou fazer... O que é respeitar a opinião? Eu acho bem legal quando a gente pergunta assim, a pessoa fala... Semana passada a gente falou que é confiança. Não, é confiar nos outros. O que é agradar? Não, é você ser agradável. O que é respeitar a opinião de alguém? Concordar? Vamos lá, falando que agora... Eu falei que agora começa a polêmica. Concordar? Vocês concordam que respeitar é concordar? Não? Então vamos lá. Valda, o que é respeitar alguém? Não encontra os valores. Legal, legal, interessante. Gabi, e aí? Mas aí você concorda com a opinião dela ou não? Dependendo do assunto, você pode concordar ou não. Ou seja, então a gente pode estar chegando num consenso de que respeito não está interligado com concordar. Às vezes você tem que respeitar mesmo não concordando. Vocês concordam com o que eu tô falando ou não? Às vezes você tem que respeitar alguém, né? Respeitar alguém ou respeitar alguma situação mesmo sem concordar às vezes com o que aquela pessoa fala. Segundo a regrinha que a gente já falou várias vezes, do PSA, não sei se vocês se lembram disso, pensamento, sentimento e ação ou atitude, o respeito ele é algo que está só no nosso pensamento, ou você precisa sentir para respeitar, ou você só precisa agir para respeitar? O que vocês acham? Precisa pensar para respeitar? Precisa estar dentro do seu pensamento, o respeito? Sim ou não? Sim? Você precisa ter bons sentimentos para respeitar? Sim ou não? Sim ou não? E o respeito ele pode ser visto através de uma atitude? Adianta muito você só pensar, sentir, mas não agir com respeito? Adianta? Não. Você só vai saber se você está respeitando ou se você está sendo respeitado por uma atitude. Então, quais são essas atitudes que nós podemos falar relacionadas ao respeito? Vou te dar um exemplo, vou pegar você de novo, Vinícius. Quem que você respeita na sua vida? Sua mãe? Por que você respeita a sua mãe? Ou, de que forma que você respeita a sua mãe? Lembrando que nós acabamos de entender que o respeito ele parte de um pensamento, um sentimento, mas você tem atitudes ou ações de respeito. O que você entende que você respeita ela? Por quê? O que você faz que respeita a sua mãe? Vamos bugar a cabeça do povo aqui. Não, eu tô forçando ele pra pegar no tranco. A partir das 9. Então vai pensando que eu vou voltar aí. Giovana,
quem que você respeita na sua vida? Minha mãe. Por quê? Porque em casa ela que manda. Se não respeitar, ó. Se não respeitar, é porrada. Mas o que você faz que faz você entender que você respeita ela? Que atitude você tem ou que você não tem que faz você entender que você respeita ela? Dá um exemplo. Vamos começar pelo mais fácil. O que você não faz, você fala assim, eu não faço isso porque eu respeito ela. Vamos lá. Por exemplo, ela me ensina alguma coisa que é certo ou errado. Ok. E aí na rua a gente pega o eu respeito, né? É que eu vou respeitar, porque ela tá aprendendo, ela certa. Uhum. Legal. Vamos dizer como se fosse uma obediência, né? Ela passou uma informação, um procedimento e você se enquadra ali. Tá legal. Terezinha, quem que você respeita na sua vida? Quem é alguém de respeito pra você? Por quê? Porque eles sempre me ensinaram que é certo e errado. E a questão da obediência vai muito na Da obediência. Então, dá um exemplo também. Como que você faz hoje para respeitar os seus pais? O que você faz hoje no seu dia a dia que demonstra respeito para eles, com eles? Hoje, a questão acho que de incluir eles na minha vida e ter uma conversa. E muitas das vezes, seguir muitas das vezes o que os meus pais falam. Legal. Apesar de às vezes não concordar, mas seguir. Exatamente, esse é o ponto. Apesar de às vezes não concordar, você respeita. Você respeita a opinião, você respeita a ideia. Sabe aquela história quando você fala assim, quando você faz uma pergunta, a pessoa ela responde do jeito dela, com as informações que ela tem na cabeça dela, ou seja, ela tem uma bagagem para responder. Então uma das formas de você desrespeitar aquela pessoa é não considerar a bagagem que ela tem. Quando ela te responde algo só porque às vezes é contrário ao que você pensa ou você não concorda, às vezes a gente desrespeita a opinião da pessoa, só porque não é o que eu penso. Ah, mas eu não penso assim, mas e daí que você não pensa assim? Se você responde alguma coisa de um jeito, é porque você tem uma bagagem para responder. Se a pessoa responde de outro jeito, ela tem outra bagagem. Veio de uma outra criação, adquiriu outras informações. Então isso merece ser respeitado. Então, quais são atitudes de respeito? Primeira, consideração. Você demonstra que você respeita alguém quando você considera a opinião, considera a ideia, quando você para, quando você analisa aquilo que a pessoa está fazendo, aquilo que a pessoa está falando, você tem uma consideração por aquilo. Então isso é um ponto de respeito. Um outro ponto. Reconhecimento. Também é uma forma de você respeitar a pessoa. Quando você reconhece o que ela faz, mesmo quando você não concorda. Precisa ficar muito claro isso, essa questão de respeito, porque às vezes a gente vai sempre cair nessa questão, mas eu não concordo. Mas não significa que você não deve respeitar. Não significa que você não deve considerar o que a pessoa está falando ou fazendo, ou até mesmo reconhecer o que ela faz. Porque cada ser humano é um ser humano. Cada um de nós somos filhos de Deus e quem é filho de Deus merece ser respeitado. Independente do que faça, do que pensa, do que age, todos nós vimos do mesmo Pai. Vocês creem nisso? Todos vêm do mesmo Pai aqui? Todos vêm do mesmo Pai. Então todo ser que é filho de Deus merece ser respeitado, só pelo fato de ser filho de Deus. Independente se erra, se não erra, independente se faz o que é certo, se faz o que é errado. Todo ser humano precisa ser respeitado pela sua individualidade, pelos seus pensamentos, pelas suas ideologias. Consideração, reconhecimento. Mais uma forma de você respeitar alguém. Valorização. De você valorizar a pessoa, mesmo que você não concorde. Se existe uma coisa que é muito ruim, é quando alguém vai expor uma ideia para você e você logo de cara já rebate aquilo
Você já elimina aquela questão que a pessoa está falando, aquela ideia, aquele pensamento, aquela sugestão, só porque não está de acordo com o que você pensa. Você não valorizou o fato da pessoa ter pensado. Olha só isso. A gente não valoriza o fato da pessoa pensar. Ah, eu pensei, respondi e falei. Às vezes a gente desvaloriza. A gente não reconhece. A gente não considera. Só porque não está de acordo com o que eu penso, com o que eu acho que é certo e o que é errado. Mas quem somos nós para ditar o que é certo e o que é errado? Cada um tem uma base de informação. Tem pessoas que nasceram, por exemplo, num berço evangélico, então desde cedo tem algumas informações. Tem pessoas que não. Então desde cedo tem outras informações, tem outras práticas, outras condutas. Quem somos nós, por exemplo, para criticar ou para falar mal de pessoas de outras raças, de outras etnias ou até mesmo de outras sexualidades? Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua escolha. Só que isso não elimina o fato da pessoa ser um ser humano que merece respeito. Por exemplo, nós temos a Gabi, que está grávida, um bebezinho na barriga. Não. O único problema é que ela é palmeirense. Ah, é. Segue o líder. Segue o líder. Segue o líder. Vou dar um exemplo. Se ela entrar hoje num ônibus, vocês acham que é certo alguém dar lugar para ela sentar? Acham que ela está sendo respeitada por isso? A gente concorda, às vezes a gente está lá com sono, cansado, fala, quer saber, eu não vou levantar não. Mas às vezes mesmo sem concordar, é uma forma de respeitar. Idoso, é a mesma coisa. Pô, mas o cara não faz nada da vida, quer entrar no ônibus e quer sentar? Merece. Já viveu muito, agora precisa de um descanso. Mas às vezes a gente não quer. Tá vendo? Dançou a noite toda, tá cansado. Ou o dia todo. Ah, mas você acha que não? Você acha que não? Mais fácil ele levantar e dar lugar. Às vezes a gente não concorda, mas precisa respeitar. Às vezes a gente não concorda. Então uma coisa que, o primeiro ponto que realmente todos precisam gravar é isso. Por mais que às vezes você não concorde, é necessário respeitar. O respeito vem acima da concordância, porque concordância é o que eu penso, e não o que deve ser feito. São coisas totalmente diferentes. Tá? Sempre coloque acima aquilo que deve ser feito do que aquilo que você acha que deve ser feito. Tá? Essa é uma grande diferença. Sempre entenda, isso deve ser feito, isso precisa ser feito, independente se eu concordo ou não. Então isso é uma questão de respeito. Agora vamos lá, o que faz uma pessoa ser respeitada? Quem pode me dar uma ideia? O que faz uma pessoa ser respeitada? Puxa, essa pessoa merece respeito. O que faz? Atitudes? Quais? Atitude de próprio respeito mesmo, né? Ah, assim, ela respeita, então eu respeito ela porque ela respeita os outros. Legal. O que mais? O que vocês acham que uma pessoa merece respeito? Coerência. Coerência no que sentido? Fala e faz o que fala, né? O que mais? Hierarquia. O que mais? Quando a gente fala de hierarquia, a própria Bíblia fala sobre respeitar autoridades. O próprio Paulo falava em Romanos 13 que nós devemos respeitar as autoridades, independente de quem elas são. Essa parte a gente pode cortar. Mas quem falou? Também. O que mais? O que faz uma pessoa ser respeitada? Vou colocar um item aqui, humildade. Vocês concordam? Uma pessoa humilde merece ser respeitada? Honestidade. O que mais? Existe algo que faz uma pessoa ser respeitada, que até o autor do livro comenta, que é a influência. A frase célebre desse capítulo é que pessoas seguem os líderes que eles respeitam. Essa é uma frase célebre, é a frase que intitula
essa parte. Pessoas seguem líderes que elas respeitam. Então, até mesmo para nós que somos líderes, é um ponto de análise. Se nós estamos sendo seguidos pelos nossos liderados, ou até mesmo se você não é um líder, mas às vezes você é uma pessoa influente dentro do seu grupo. Às vezes você está sendo seguido, mesmo sem ser um líder. Por quê? Porque você está sendo respeitado. Então, naturalmente, inconscientemente, pessoas seguem os líderes que elas respeitam ou seguem os líderes que eles identificam que são mais fortes do que ela. Existe algo que chama capacidade de liderança. Vou colocar aqui. Antes de terminar essa parte, um outro item é reputação. O que é reputação? Alguém sabe me dizer? O que é reputação? Tipo, uma imagem? Uma pessoa reconhecida na sociedade? O que mais? O que é reputação, Ricardo? Falar que a reputação é construída durante a vida, né? Ou Certo. dentro de um ambiente que é levado, né, para frente. Qual a diferença de reputação e caráter? Nós já falamos isso uma vez. Qual a diferença entre reputação e caráter? Alguém sabe me dizer? Reputação e caráter. Já, faz um tempinho, mas já falamos. Já, eu mesmo já falei. Já, mas acho que também foi ano passado, sei lá, no começo do ano. Mas vamos lá, qual a diferença? Tá, interessante. Alguém mais tem alguma ideia? Qual a diferença entre reputação e caráter? Vamos lá. Não, você pode construir a reputação também. Vamos lá. Reputação. O que as pessoas veem. Como é que está a sua reputação? Ou seja, como que as pessoas te enxergam? Normalmente nós respeitamos as pessoas pela reputação delas, pelo que nós vemos dela. Ela demonstra ser assim, ela age dessa forma, ela falou desse jeito. Então, reputação é o que você enxerga daquela pessoa. Por exemplo, dos 12 apóstolos, a Bíblia fala que o apóstolo que mais tinha reputação era Judas. Olha só. Uau! O apóstolo que ninguém desconfiava nada dele era Judas. Ele sempre demonstrou ser uma pessoa certinha, correta. Lá na frente, depois que o evangelho foi escrito, que descobriram as palhaçadas que ele fazia. Mas enquanto ele estava no meio de todos, ninguém desconfiava de Judas. Ao ponto que quando Jesus chamou na Santa Ceia ali e falou para João, aquele que eu der esse pedaço de pão, ele é o que vai me trair. Aí Jesus foi lá e deu um pedaço de pão para Judas. E Jesus ainda falou assim para Judas, Judas, vai lá e faz o que você tem que fazer. E Judas vazou fora. Só que ninguém descobriu. Ninguém pensou, mas o que ele vai fazer? Como ele é o tesoureiro, ele deve ir lá comprar alguma coisa. Ninguém desconfiou de Judas. Isso é reputação. É o que as pessoas veem de você. E caráter é quem você é. É diferente. Uma coisa é que as pessoas enxergam de você. Outra coisa é quem você é. Você pode muito bem moldar a sua reputação, mas uma hora ou outra o seu caráter vai aparecer. Isso pode ter certeza. Você pode fingir, disfarçar, fazer coisas muito bem, mas uma hora ou outra o caráter aparece. É igual nós falamos sobre perfil, nós temos o perfil adaptado e o seu perfil real. O seu perfil real, por exemplo, pode ser um estável. Mas às vezes no seu dia a dia, mediante as exigências que você tem, você adapta ele mediante a sua necessidade. Mas lá no fundo, você é outro perfil. Você pode ter práticas e atitudes de um perfil, só que lá dentro, lá na sua origem, você é outro. Então, reputação, você constrói, você mostra, você demonstra. Mas o caráter, uma hora, aparece. Então, pessoas começam a ser seguidas pela reputação. Vai chegar uma hora que o caráter vai aparecer. E aí a pessoa deixa ou não de ser seguida. Sabe aquela pessoa, às vezes, que você segue até mesmo em rede social?
A pessoa fez alguma coisa lá fantástica que você tá lá seguindo aquela pessoa, de repente você descobre uma cagadinha dela, você tesoura ela. Porque aquela primeira impressão fez você começar a seguir a pessoa. Mas quando você descobriu algo que viu que não bateu com seus valores, com seus princípios, você já tirou aquela pessoa do seu convívio que eu não quero saber. Por quê? Porque o caráter se revelou. Mas você começou a seguir pela reputação. Então, pessoas que são líderes e querem ser líderes seguidos pelos outros têm que construir uma boa reputação, sem dúvida. As pessoas têm que te enxergar de uma forma legal, ao ponto de você ser seguido por essa pessoa, mas sempre entenda que a sua reputação tem que andar junto com o seu caráter. Porque senão, uma hora a pessoa vai deixar de te seguir. E como nós falamos, é a base do capítulo, pessoas seguem líderes que respeitam. Pessoas seguem líderes que respeitam. E existe uma coisa muito interessante na Bíblia, não sei se vocês se lembram, de Saul e de Davi. Quem conhece a história de Saul e Davi? Saul foi o primeiro rei de Israel, eleito pelo povo. Estava lá à frente, era um guerreiro, todo mundo respeitava, o cara era um bambambam, forte, bonitão. Estava lá, Saul. Só que chegou um dia que teve uma guerra contra os filisteus e surgiu o Golias, o famoso Golias, gigante Golias. E o que Saul fez? E aí? Se escondeu. Sabe quanto tempo durou? 40 dias. 40 dias Golias ficava lá aparecendo diante de todo mundo e falava assim: quem vai vir me enfrentar aqui? Quem vem? Quem vem? E ninguém ia. E nem o próprio Saul. Então olha só, ele era o líder. Todo mundo seguia ele. Aí um belo dia surgiu o franzino magrinho Davi, catou uma pedrinha e meteu na testa de Golias. O que começou a acontecer? Davi entrou para o exército de Israel, começou a guerrear por Israel, começou a vencer as batalhas e até surgiu uma musiquinha que falavam: Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. Ou seja, existiu alguém que estava debaixo de Saul, que tinha uma capacidade de liderança maior do que Saul, e quando ele teve a oportunidade, ele passou na frente. E aí, a partir daquele dia, ninguém mais respeitou Saul, porque agora o líder era Davi. Mesmo não sendo oficialmente o líder, Davi se tornou um líder porque ele tinha uma capacidade de liderança maior do que Saul. Então, de novo, pessoas seguem os líderes que elas respeitam. Grava bem isso. Para todos nós que já somos líderes, para todos vocês que querem ser líder um dia, entendam, vocês precisam construir um respeito dentro da sua equipe e, dia após dia, treinar e aumentar a sua capacidade de liderança, ao ponto de você ser seguido. Faz sentido isso para você? Faz sentido? Ai? Então vamos lá. Agora, isso aqui eu peguei até um material extra que nem estava no livro. Quais são, eu listei aqui, 7 motivos que fazem as pessoas perderem o respeito por você. 7 itens que faz com que uma pessoa perca o respeito por você. Faz ideia? Mentira, grosseria, omissão, desonestidade, hipocrisia. Vamos lá. Lógico, né? Aqui eu listei 7, só que a gente aqui vai acabar falando muito mais que 7, só que a gente não tem tempo para isso. Olha só um item que faz você perder o seu próprio respeito. Jamais tinha pensado nisso, mas é bem interessante. Deixar-se interromper. Olha só, quem é mãe aqui? Quem é mãe? Sabe aquela história quando a mãe está conversando com alguém, de repente chega a criança: ô mãe! Shhh, fica quieto, a mãe está falando, fica quieto. Isso. Tô conversando. Deixar-se interromper. Se você permite que pessoas atravessem a sua conversa, enquanto você é uma autoridade e você está falando, você acabou de perder o respeito. Entendeu? Se o pai e a mãe não cortam o filho quando ele está querendo se intrometer, enquanto o pai e a mãe estão falando, o pai e a mãe perderam o respeito. Então, pensando em liderança, é a mesma coisa.
Se você vê que seu líder está fazendo algo, espera, acalma, aí vai e fala. E se acontecer de cortar e o líder não posicionar, perdeu o respeito. Quebra não. Para dar atenção pro filho. Entendi. Depois que ele cresceu, eu ficava com. Uau, interessante. Também é uma opção interessante. Uma opção interessante de se analisar. Tudo também tem questão daquilo que é construído, né? É a questão de respeito. Querendo ou não, ele respeitou o filho, que entendeu a necessidade e a urgência, o filho respeitou depois o pai. Então é muito importante entender isso. Se é algo realmente muito urgente, que precisa dar atenção, ok. Mas aí o líder tem que saber avaliar e entender que às vezes está perdendo o respeito porque estão atravessando ele. Então esse é um ponto em que você pode perder respeito. Outro ponto que você pode perder o respeito, impor opiniões. Não estamos falando que que o líder sempre vai ouvir e acatar o que o liderado está falando. Mas o líder precisa ter muito cuidado em só querer impor. Só querer impor. Não, é assim, tem que ser assim, pronto, acabou. Então, se você é líder de pessoas. Pessoas pensam, pessoas têm ideias, pessoas têm opiniões. Não significa que você vai acatar. Mas o mínimo que o líder precisa saber fazer é ouvir. Pode ser, na maioria das vezes, que a opinião do líder vai ser a opinião feita, a ação realizada. Mas o mínimo, o líder tem que saber ouvir. Entender, analisar se é válido aquilo que está sendo falado para ele ou não. Então esse é um ponto que, se você faz muito isso, você pode perder o respeito dos seus liderados. Esse aqui acho que é o principal e pega, acho que a maioria das pessoas. Não manter a palavra. Esse aqui é o principal. Quando a gente fala, mas não faz. Esse é o principal. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Eu já me peguei muitas vezes assim de falei que eu vou fazer alguma coisa, aí quando eu vi, putz, eu não fiz. Ela ficou me cobrando. Aí a irmã dela ficou, ó. Oi? É o sim, sim, não, não. Vai fazer? Vai e faz. Às vezes é melhor nem falar, mas fazer, do que fazer e não falar. A Bíblia fala de uma parábola que um homem tinha 2 filhos. E é exatamente assim. Quando o pai chegou e falou para ele, filho, faz tal coisa. Não, pai, não vou fazer. Mas chegou uma hora, o filho lá foi lá e fez. Aí chegou pro outro filho, filho, faz tal coisa. Beleza, pai, vou fazer. Aí o filho não fez. Então, às vezes é melhor você nem falar, mas fazer, do que falar e não fazer. E isso, quem faz isso acaba perdendo respeito. Então a gente precisa tomar muito cuidado, isso tanto líderes, liderados, até mesmo o próprio liderado. Se um liderado às vezes tem essa atitude, vamos imaginar que você passa uma tarefa para o seu liderado fazer, ele fala, beleza, eu vou fazer. Aí na hora que você vai conferir, ele não fez. O próprio liderado perdeu o respeito. Perdeu a confiança do líder. Porque disse que ia fazer e não fez. Então isso vai para os dois lados. Para quem fala que vai fazer e não faz, pode perder o respeito. Outro item que nós já falamos. Desconsiderar os outros. Jesus Cristo. O líder que quer respeito precisa respeitar. O líder que quer ser considerado precisa considerar. Primeiro vai, para depois voltar. Então isso é para todos. Para quem já é líder, para quem ainda não é líder. Primeiro respeite para depois ser respeitado. Primeiro considere os outros para depois você ser considerado. Isso pode fazer a gente perder o respeito também. O que já foi falado é honestidade, desonestidade. Desonestidade. Olha só isso aqui. Exibicionismo. Uma pessoa pode perder o respeito por ficar se exibindo demais. Querendo mostrar demais aquilo que fez, aquilo que está fazendo, aquilo que está realizando. Existe uma coisa que eu ouvi esses dias que eu aprendi quando alguma coisa dá certo na sua equipe, quem fez dar certo foi a sua equipe. Presta atenção nisso. Quando alguma coisa dá certo na sua equipe, quem fez dar certo é a sua equipe.
Quando alguma coisa dá errado na sua equipe, quem fez dar errado é você. Entendeu a diferença? Se deu certo, sua equipe fez dar certo. Se deu errado, você foi o responsável por não fazer dar certo. Isso estou falando de líderes. Então esse é um primeiro ponto que o líder precisa entender. E não ficar se exibindo por resultados que às vezes nem foi o líder que obteve, mas foi a equipe toda. Claro, com o direcionamento, com as informações, com tudo aquilo que o líder fez e conduziu, ok. Mas o mérito não é só do líder. O mérito não é só do líder, então entenda isso. Se você quer aprender e crescer com isso, já entenda. Deu certo? Legal, a equipe fez dar certo. Deu errado, responsabilidade sua. Vai correr atrás para corrigir. E um último ponto é interesse. O que faz uma pessoa perder o respeito é quando tudo aquilo que ela faz é só para o seu próprio interesse. Não é para o interesse da equipe, não é para o interesse da empresa, não é para o interesse do grupo. Tudo aquilo que a pessoa faz, até mesmo a forma de se relacionar com as outras pessoas, é só para o seu próprio interesse. Quando você percebe isso, você perde o respeito por aquela pessoa. Você não considera mais, você não valoriza mais, você não respeita mais, porque você identificou que a pessoa ela é egoísta e tudo aquilo que ela faz é só para ela mesma. É fácil ser líder, gente? É fácil ter todas essas atitudes aqui? Deixar de ter essas atitudes aqui? É fácil essa caminhada de líder? Não é à toa que esse autor que nós trouxemos para cá passa 21 leis sobre liderança. De pesquisas no mundo inteiro que ele fez, com vários empresários, para entender qual era o grau de capacidade de liderança dessas pessoas e para formar líderes. Então, ser líder não é simplesmente você estar à frente de pessoas e conduzir elas. Não é simplesmente você estar um pouquinho acima delas. Ah, agora eu sou líder de vocês. Não. Tem habilidades, tem capacidades, tem condutas, tem princípios que nós precisamos aprender. E um líder bom e reconhecido é um líder que é respeitado. Que horas são? Estamos no passar do tempo. Acho que eu desliguei. Que horas são? Não, o meu tá sem coisa. 45? Deixa eu ver se falta mais uma coisa. Essa é pra sair na foto, Então dá tempo. Vamos lá. Como saber se nós estamos sendo bons líderes? Vamos lá. Quem é líder aqui? Quem é líder? Como é que a gente sabe se a gente está sendo um bom líder? E agora? Um ponto muito importante é isso. Feedback. Como é que você sabe que você está sendo um bom líder? Olha lá o que você vai falar, hein? Resultados também. Duas coisas que a gente precisa aprender, que todo líder precisa aprender, duas habilidades muito importantes que todo líder precisa ter. Depois a gente continua aqui. A primeira, gerar resultados. Você pode ser considerado um bom líder se você souber gerar resultados. Segunda característica principal de um líder: gerir pessoas. Não adianta a pessoa só dar resultado se ela não consegue se relacionar com a própria equipe. Não adianta a pessoa ter um bom relacionamento com a sua equipe se a sua equipe não dá resultado. Tá? Então, duas habilidades importantíssimas de todo líder e para quem quer ser líder, aprender que tem que gerar resultados para o seu departamento, para a sua empresa, para as funções que você exerce e saber gerir as pessoas da sua equipe. Porque sabendo gerir as pessoas, você vai ter resultado. Sabendo valorizar os resultados que a sua equipe tem, você está gerindo pessoas. É um ciclo. Tá? Não dá para ser só um, não dá para ser só outro. Você tem que ter essas duas habilidades. Como mais saber que você está sendo um bom líder? Se você atrai pessoas. Pessoas te seguem? E isso agora eu estou dizendo não só para quem já é líder, agora para quem também quer ser líder e está dentro de uma equipe. As pessoas te seguem? Você atrai pessoas? Quais são as pessoas que você atrai?
Quem são as pessoas que estão te seguindo? Às vezes você pode até ser um líder, mas líder de quem? De qual tipo de pessoa? Com qual interesse que as pessoas te seguem? Aí você começa a analisar a sua capacidade de liderança. Se você tem feedbacks para saber se você está fazendo certo ou não, se você tem resultados e se você souber quem são as pessoas que estão te seguindo. Um outro ponto, para a gente poder finalizar. Opa, ação não. Reação. Qual que é a reação das pessoas da sua equipe quando você pede alguma coisa para elas fazerem? Agora dói, hein? Qual que é a reação? O que elas falam? O que elas pensam? Reclamam muito para fazer? Ah, não vou fazer. Ah, não vou ligar pra você. Ah, não vou ligar não. Ah, não quero saber. Ah, não vou fazer não. Ah, não vou fechar essa vaga não. Ah, não... Qual é a reação? É? Ah, não vou cobrar esse cliente não. Ah, não vou, não quero. Qual que é a reação? Qual que é a reação que as pessoas têm quando você dá um comando, uma ordem ou um procedimento para fazer? A gente já começa a analisar a nossa capacidade de liderança. Por quê? Não é só uma tarefa. Todo líder, ele não tem que só dar uma tarefa para a pessoa. O líder, além... Oi? Exatamente. 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 Por quê? Exatamente. Confiança e o resultado. Ou seja, quando um líder pede para alguém fazer alguma coisa, é uma tarefa que vai trazer um resultado para a empresa, mas se ele pediu é porque ele confiou. Então toda a cobrança que a equipe recebe de um líder é porque ele confia que a equipe dele vai entregar aquele resultado. Você não vai passar nada para alguém que você não confia que seja capaz de fazer. Você não vai pedir ou exigir algo de alguém que você sabe que a pessoa não vai dar. Certo? Então, qual que é a reação quando você pede para as pessoas? Às vezes a gente pede algo, mas não explica o porquê, o motivo, e não traz esse senso de confiança e responsabilidade. Eu estou te dando essa tarefa, eu estou te dando essa missão, porque eu confio no seu trabalho. Eu confio no resultado que você entrega. E aí você faz o quê? Você ganhou respeito. Você dedicou respeito para aquela pessoa, dedicou um respeito nas habilidades e qualificações dela e naturalmente ela te devolve com respeito. Fez sentido, gente? De novo, é fácil ser líder? Não. Se você quer ser líder, se você já é líder, e se você quer ser líder, vai ter que se esforçar. Para mim é um desafio, para o Ricardo é um desafio, para a Tatiane continua sendo um desafio, para o William, para a Mary sempre desafios, para a Bruna é desafio. E isso estamos falando de líderes agora. Quem é a pessoa que um dia vai te substituir? Ó. Quem é a pessoa que um dia vai te substituir? Porque uma coisa que o líder precisa pensar é na sucessão. Só que tem líderes que são, não solto, não largo, é meu, não passo para ninguém, não quero nem saber. Mas um dia alguém vai te suceder. O quê? Não, imagina. Ah, não, a Juliana não sai do meu setor, não. Não largo, não solto. É. Mas, quem um dia vai te suceder? Todo líder precisa pensar na sucessão. Imagina se Jesus Cristo tivesse feito o que fez e não preparado ninguém para o seu lugar. Jesus Cristo preparou 12. Um pediu demissão e se matou. Um não aguentou e pediu demissão e se matou. Mas Jesus Cristo preparou 12 mini-cristos. Tanto que a palavra cristão hoje significa mini-cristos, pequenos cristos. Todos nós que somos cristãos somos pequenos cristos. Nós fomos formados por Cristo e nós somos a continuação da obra de Cristo. Então você que é líder precisa pensar, quem que vai te substituir um dia? Quem vai ficar no seu lugar? E o que você está fazendo para que essa pessoa ocupe esse lugar? É amanhã? É depois? É daqui a 1 ano? Daqui 5 anos? Um líder precisa ser formado, um líder precisa ser capacitado dia após dia, adquirir habilidade de liderança, para que quando surgir a oportunidade ele esteja pronto. E aí eu digo para vocês que são equipes. Você quer ser o líder da sua equipe? Você deseja um dia chegar no posto de liderança da sua equipe? Se você deseja isso, tem que começar a trabalhar agora.
Nós já passamos algumas semanas falando sobre liderança, vamos passar mais algumas semanas passando. E a cada semana você tem a oportunidade de crescer um pouquinho mais no degrau da capacidade de sua liderança. Lembrando que todo mundo segue o líder que respeita. Se você quer ser líder, já comece a ser respeitado agora. Independente se você já é líder ou não, comece a querer ser respeitado agora. Começa agora. Começa a ser bem visto agora. Começa a adquirir princípios de liderança agora. Para quando chegar a hora você já estiver pronto. Certo? Sim ou não? Vai ou não? Vai. Então fechou.